Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Christian. Vamos nesse vídeo continuar o estudo da obra Vozes de Aruanda, de Norberto Peixoto e Ramatiz. Aqui vai ser a parte 2. A parte 1 já está publicada no canal, tá bom? Antes, como eu gosto de falar em todos os vídeos, se você tiver a oportunidade, por favor, faça a leitura original da obra, tá bom? Ou escute o audiolivro, ou veja um vídeo no YouTube que esteja uma audiodescrição do livro, porque eu sempre trago aqui reflexões da obra que conversaram com o meu coração. Quando você faz a leitura integral, você vai ter acesso a toda a mensagem. Aqui eu estou trazendo alguns pontos do livro, vai ter a mensagem completa, e o mais importante, vai ter alguma mensagem ali que às vezes não conversou com o meu coração. Ou às vezes um conhecimento que eu já sei, aí só passei batido. Mas às vezes aquela mensagem é para você. Então, por favor, se você tiver a oportunidade, faça a leitura original da obra, se dê ao estudo original da obra, inteiro, completo, para justamente conseguir absorver ainda mais o conhecimento. Tá bom? Na parte 1 a gente viu a questão da magia, que é magia mental, a gente viu a questão da apometria, né? Vimos um estudo de um caso também que não é relatado no livro, mas eu achei interessante porque corrobora bem, casa bem o que a gente está refletindo aqui, estudando aqui sobre a espiritualidade. Agora nessa parte 2 a gente vai seguir adiante. Então nós temos 7 corpos, né? Então lá na primeira parte eu ainda falei, né? A apometria tem a questão de desdobrar os corpos. O que são os 7 corpos? Nosso corpo, né? A gente não tem só o corpo físico, nós temos 7. Então do corpo mais evoluído para o mais inferior, nós temos o corpo átmico, nós temos o corpo búdico, nós temos o corpo mental superior, mental inferior, nós temos o duplo etérico, nós temos o perispírito, nós temos o duplo etérico e nós temos o corpo físico, né? Então, quanto mais aqui no corpo físico, mais denso. Quanto mais lá no corpo átmico, mais sutil. Então lá no corpo átmico, corpo búdico, nós temos pouco, ainda temos, pelo menos eu, né? Não sei se tem outras obras que estão aprofundando mais, mas tem um livro muito bom, fica aqui a recomendação, do Robson Pinheiro, que é Além da Matéria, é o nome do livro. Que é um livro que ele vai ter capítulos destrinchando mais cada desses corpos. É muito interessante, onde cada corpo vai ficar com um chakra, nós temos 7 chakras também, e aí tem corpos onde esses chakras têm essas correlações. Interessantíssimo, fica aqui a recomendação. Não vou entrar muito aqui no tema porque não é o estudo deste livro, e eu também teria que pegar o Além da Matéria ali na minha estante e dar uma revisada aqui para não falar nenhuma abobrinha para vocês. Nada errado também, né? Então, a gente tem no corpo físico mais denso, e é onde a gente está manifestado agora. Entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, que é quem nós efetivamente somos, nós temos o duplo etérico, que é um corpo de matéria também mais sutil do que a física, mais denso que o espírito, que ele decompõe-se 40 dias depois do desencarne. Então, teu corpo físico morreu, ele ainda vai ficar ali, e ele é uma grande fonte de ectoplasma. Por isso que, dependendo dos locais que você vai ser enterrado, tudo tem cemitérios, tem proteção de os Exus. Não são todos, mas muitos têm. Porque os negativos podem pegar esse duplo etérico e utilizar essa energia, porque ela é muito valorizada no astral inferior, essa energia, para meios escusos, né? E aí, o livro vai explicar bastante sobre a diferença do corpo mental, do nosso corpo inferior, mental inferior, para o corpo superior. Então, o corpo mental inferior, por exemplo, vai estar tudo ligado aos nossos desejos. O nosso ego vai estar lá, os desejos de matéria vai estar lá, todas as questões inferiores. O nosso corpo mental superior, ele já vai estar conectado às questões evoluídas. Então, quando você tem caridade, quando você está com a criatividade, quando você está trabalhando com coisas que estão ligadas superiormente. Então, você está fazendo uma oração, por exemplo. Isso está lá no corpo mental superior. Então, quando você vai ter uma inspiração, nossa, um espírito da luz me inspirou, é através do corpo mental superior que chega no nosso espírito este conhecimento, que depois, vibratoriamente, se decai para o nosso corpo físico, aí vem no nosso cérebro aqui, nossa, que ideia, né? E aí os corpos evoluídos ainda mais, nesse livro Robson Pinheiro, pelo que eu me lembro aqui, aí vai ter as coisas ainda mais evoluídas. Então o nosso propósito divino, por exemplo, nossa centelha divina, né? Então o fio de prata está ligando o nosso corpo físico ao nosso espírito. Fio de prata. Cortou o fio de prata,
desencarnou. O fio de ouro tá ligado lá no corpo mental superior ao nosso espírito. Entende? Então, por que ele vai falar tanto dos corpos? E aí ele vai aqui nos explicar algumas coisas bem interessantes. Porque o nosso corpo mental inferior, então se a gente deixar as questões da matéria falarem acima do espírito, porque o método que seria o correto é o nosso espírito comandar o corpo, não o contrário. Mas infelizmente muitas pessoas, por ignorância, por não estudarem, por não quererem, elas dão vazão demais ao corpo mental inferior. Então, essa inversão de valores, do mental inferior comandando, então da carne comandando em cima do espírito, a matéria comandando em cima do espírito, vai gerar uma série de problemas. Então ao longo do livro ele vai discorrer isso com mais precisão, mas por exemplo, vai se gerar auto-obsessões. Entende? Por conta justamente do espírito, da matéria estar comandando o espírito, que não era, para ser o contrário. Entende? Então vai se gerar problemas, por exemplo, vai ter uma parte que ele vai falar bem da questão da sexualidade deturpada. Então como essa ânsia por sexualidade deturpada que vai te levar cada vez se afundar mais sexualmente, fazendo coisas cada vez mais escabrosas com sexo, vibrando cada vez mais na luxúria, esse tipo de coisa, como isso vai abrir brechas obsessivas muito profundas, entende? E aí tá. Eu vou seguir aqui meu roteiro, tá? Tô dando aqui uma consultada, porque vai ter na parte 2 ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão dos corpos. Aí eu vou seguir aqui o roteiro aqui pra gente não se desvirtuar, porque se Ramatiz, Norberto e Peixoto nos trouxeram nessa ordem, tem um motivo para ser assim. Mas aí na parte 2 a gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Então, ele vai, um pouquinho antes de finalizar a parte 1 do livro, ele vai falar, como eu comentei, ele vai falar bastante sobre a questão da sexualidade desviada e das questões da matéria comandando o corpo, né? E dos vários problemas que isso pode acontecer. De desvio da tua encarnação, de obsessão, de auto-obsessão, de tudo isso. E aí ele vai nos trazer 2 casos que eu achei interessante compartilhar aqui. Pra gente ver tanto a questão da matéria sendo utilizada acima do corpo, como isso gera um problema, e da questão da magia. Então o primeiro caso é o seguinte. Tem um homem rico, ele é um filho, né, um adulto rico, que se apaixona profundamente por uma mulher que é pobre. A mãe desse homem que é rico, ela não aceita. Ela fala assim, não, essa menina aí, ela não te ama de verdade, você não ama ela de verdade. Ela tá usando uma questão de magia pra te corromper, pra te desviar porque quer teu dinheiro. E ela não aceita o relacionamento deles. Aí o que acontece? Ela vai numa cidade vizinha, ele vai relatar que ela é em Porto Alegre, ela vai numa cidade lá em Porto Alegre, ela não mora em Porto Alegre, não sei onde é, e ela vai lá numa casa negativa e paga grandes quantias de dinheiro para fazer um trabalho de magia pra futura nora. Por quê? Porque ela não quer aquele relacionamento, ela não aceita. E aí é feito um trabalho de magia negativa para justamente afastar o filho dela daquela moça. E aí, o que vai acontecer? Conforme vai se discorrendo a história, é bem breve, ele não vai aprofundar muito. Ela começou a ter problemas de saúde. Então, ela vai baixar na apometria, é feito o desdobramento, uma sessão apométrica lá na casa onde é relatado, né? Todo o caso, então, não sei que cidade que é. Ela vai lá, tô passando mal, tá acontecendo esse tipo de coisa, acho que é espiritual. Desdobram os corpos dela. Quando acontece isso, eles já veem o obsessor. E aí eles já vão averiguar, e aí já descobrem toda a antimatéria que ele colocou no corpo mental inferior dela. Por quê? Aí, de novo, é nos relatado, né? Esse é o lado bom da gente estar lendo um livro da espiritualidade, que a gente vai ter informações maiores do que num caso real, que a gente não tem acesso a vidas pregressas. Numa vida passada, muito anterior, esta mulher, ela utilizava de sexo desviado. Então ela era dona de um prostíbulo, e onde ela aliciava muitas outras mulheres, inclusive crianças, forçando a trabalhar lá.
Então ela acumulou muito karma. O rapaz que é rico, que amava ela, já lá atrás era um dos clientes que mais frequentava o bordel, o casebre que ela tinha. Então você vê, eles já tinham uma ligação amorosa ali. Naquela encarnação, utilizando muito serviço da casa e tal. Talvez você tenha relações com ela, vai saber. Então eles tinham essa afinidade. E a mãe é uma reencarnação de uma dessas mulheres que ela pegou, amarra e forçou a perder a virgindade e trabalhar no prostíbulo. Então a espiritualidade do bem colocou os três juntos nessa encarnação para quê? Para se acertarem. Então este casal que já se amava vai viver esse amor de uma maneira saudável, sem toda aquela camada desviada sexual de prostíbulo, de nada daquelas coisas. E ela vai reparar esse débito, esse karma que ela tinha com aquela mulher, que nessa encarnação estava como sogra dela. Então, olha o problema de deixar a matéria frente ao corpo. Ah, não, mas esse é meu trabalho, e prostituição é assim mesmo, e tudo é carne, e é sexo por sexo. Não existe um componente espiritual. Tem. Então, e aí o que vai acontecer? Ela fez um trabalho de magia negra. Isso vai voltar para a sogra em algum ponto. O livro não vai relatar, ou pelo menos eu não me lembro. Se como é que fica. O que eu me lembro é, esse obsessor é tirado, ela é feito o tratamento nessa menina, e eu não lembro na conclusão se ela volta pro namorado dela tudo, ou como é que. Eu não lembro como é que é o desfecho. Aí precisa ler para ver o desfecho, mas eu realmente não lembro, porque não são todos os casos que é feito o desfecho, porque eles fazem o atendimento, e aí depois de algum tempo, de uma semana, 10, 15, 20 dias, 30 dias, a pessoa volta lá, e tem, claro, que tem atendimentos que são feitos várias vezes, e aí eles dão a conclusão do desfecho ou não. Mas olha que importante, a gente vê essa questão de deixar a matéria frente ao corpo, olha como é que gera problema. Ah, mas ela era dona do prostíbulo, morreu e ficou por assim mesmo. Não. A justiça divina existe. Que ela vai alcançar e o débito vai ter que ser pago. Entende? Então, vai saber o que vai acontecer no futuro para aquela sogra, para que essa nora possa ajudar essa sogra a reparar esse débito e fazer esse laço de perdão, de amor, de união e quebrar essa ligação kármica negativa, né? Mas eu realmente vou ficar devendo para vocês o final da história. O segundo caso, aí já é interessante. A mulher, ela tem muito pouco desejo sexual. Muito pouco. Ela tá num noivado há mais de 2 anos, que é um relacionamento mais longo que ela teve. E ela é rica, né, bem de vida, e ela odeia a família dela. Todo mundo. Pai, mãe, irmão, todo mundo. E ela odeia todos os funcionários da empresa do pai. Ela trabalha na empresa do pai, né, e ela odeia todos. E ela começa a ter problemas, se eu não me engano, um problema de pulmão. Se eu não me engano. Ou fígado, alguma coisa assim. E aí a coisa vai agravando muito. Tá no nível de fazer um transplante. E recomendo, ela vai numa casa espírita, né? Porque é aquela coisa, começa a ter problema de saúde e tudo, vai onde dá, a coisa não vai avançando, aí ela vai buscando conhecimentos mais avançados para ter a cura. Ela vai na casa espírita e fala assim, ó, tem um problema aqui de obsessão, a gente não trata aqui é só casos mais light, tem que ir numa casa de umbanda ou de apometria que vai te atender. Ela vai lá, vem a questão do obsessor, vê que instalou no pulmão dela, no fígado, não vou lembrar agora qual, o corpo, o órgão no duplo etérico, né, no espírito dela, está completamente destruído. Por quê? Porque esse espírito negativo, esse obsessor, pegou toda essa antimatéria e colocou em cima do órgão. E aí o que acontece? É feito, né, resgate dele, tudo certinho. É explicado para ela o que aconteceu. É um caso... Por que os dois casos estão aqui juntos? Porque eles estão correlacionados com essa questão da matéria frente ao espírito. Essa mulher, em vidas passadas, ela também tinha uma sexualidade deturpada e ela também trabalhava em bordel, como dona de bordel. Tudo. E aí, da mesma maneira do que o outro, teve uma série de karmas, ali na outra história só trouxe problemas com 2 espíritos, um cliente e uma menina que foi forçada, né? Aqui não, aqui já é um problema com vários. Então provavelmente aquele outro caso também vai ter outros espíritos que aquela pessoa tem débitos que vai ter que quitar, que vai ter que resolver. Então
Então o que é feito? É feito um trabalho ao longo de várias sessões de apometria. Isso melhora um pouco, ao ponto de não precisar mais do transplante, mas tem que se acompanhar, né? É falado assim, tem que se acompanhar ainda com o médico, os tratamentos, todos os tratamentos da matéria. Então, se vai ter que fazer porque se não me engano é um câncer, vai ter que continuar fazendo a quimioterapia, tudo certinho. E o acompanhamento espiritual, mas e aí eu acho muito importante trazer essa mensagem da importância do ensinamento que a espiritualidade da luz trouxe a ela. Não dê vazão à mágoa, não dê razão ao rancor, ao ódio por eles. Entende? Mas meu pai é muito difícil e tudo, porque imagina, eles têm uma briga de pregressa. Pô, essa pessoa é tão difícil. Perdoa, porque quando você perdoa, você quebra este laço kármico e responda com amor. Para quê? Para justamente quebrar isso. Então isso me chamou bastante atenção, porque em outros casos com pessoas próximas a mim, que também estão em situações assim, empregos mais difíceis, com pessoas difíceis no emprego, também foram numa casa de umbanda, foram atendidos por um médium canalizado, um preto velho, e aí ele trouxe a mesma mensagem: ó, você tem pessoas que trabalham contigo que já são desafetos de vida passadas, por isso tanta briga e tal. Como é que você faz? Quebra isso com perdão, com amor, faz uma oração por eles, deseja o bem para eles, porque aí você está emanando, lembrando, a magia mental, aí você está emanando energia do bem para eles, está emanando luz, está emanando coisas boas. Então, olha que interessante, entende? Esses dois casos, e o segundo caso me chama bastante atenção de ver como ela demorou tempo para buscar uma ajuda espiritual, porque, né, só quando a coisa realmente piorou que ela foi buscar mais ajuda, de ver como é que essa sintonia com os negativos, que abriu para obsessão, que abriu para colocação de toda essa questão de antimatéria no espírito, tu vê? Caiu e afetou o corpo físico de uma maneira quase irreversível. Que ela vai ter que continuar com os tratamentos, tudo. No livro, essa história eu lembro. Ela melhorou, mas assim, não está curada, perfeito, maravilhoso, ainda não. Então você vê, olha a importância de novo, por isso que ficou bem frisado na parte 1, se você não assistiu, tá caindo agora na parte 2, por favor, assista a parte 1, que eu discorro mais a importância da gente cuidar do nosso mental, da gente fazer boas coisas e não ficar vibrando com ódio, com nada. Por quê? Porque ela vibrando em coisas negativas, então imagina, odiando a família, então tava em casa, tava sentindo ódio do pai, ódio do irmão, ódio da mãe, ódio de não sei quem. Aí ia pro trabalho dela, ficava, imagina, 8 horas por dia vibrando ódio daquelas funcionárias, ódio daquela ali, e aquela ali ela tá xingando, e aquela não sei o quê, e aquela ali ela tá com raiva, e aquela... Olha como é que isso fez mal, toda essa antimatéria, toda essa coisa nela, né? Lembrando que mas é por culpa do obsessor. Não, porque se ela não tivesse afinidade, o obsessor não tinha alcançado ela. Claro que a gente sabe que a gente está aqui encarnado, que nós temos nosso evolutivo primário ainda, que a gente não vai conseguir ficar vibrando no amor, na luz, na paz 24 horas por dia, todos os dias. Vai ter momentos que às vezes vai acontecer alguma coisa que a nossa vibração vai cair. Mas se a gente está buscando fazer a nossa reforma íntima, trabalhando para o bem, trabalhando para o nosso autoconhecimento, né? Jean Valjean fala muito isso. No primeiro instinto, a gente reage com o ego. Então, com a violência, por exemplo. Mas e no segundo momento? A gente parou e, peraí, deixa eu refletir, calma. Então, às vezes o cara te xingou. Então a primeira reação é ir pra cima. Xingar também. Aí eu não, peraí, mas eu não vou dar vazão à primeira coisa que aconteceu. Eu vou parar, vou respirar, então não faz sentido, vou reagir, não vou reagir. Aí sim, tu tá fazendo o caminho certo, tá buscando se reformar. Não deu vazão para aquele sentimento negativo. Entende? Não, mas ele me xingou. Não vai xingar, o que Jesus nos ensinou. Não é porque tu vai bater numa face que tu vai bater de novo. Tu vai fazer o quê? Que ele vai dizer, né, na Bíblia, se dá uma face, tu bate na outra, mas não tu vira outra face, mas não é pra tu ficar apanhando, mas é pra tu não... A mensagem, a ideia daquele ensinamento do nosso grande mestre Jesus para nós se alguém te fizer o mal, você não retribui com o mal, você retribui com o bem, fazendo o contrário daquilo. É o mesmo conhecimento que Buda já nos ensinou. Você cura um veneno como? Com mais veneno? Não, com antídoto, né? Então isso já me chama bastante atenção. Eu vou fazendo links e vejo assim como os conhecimentos se conectam e se encaixam. Da gente ver, a magia ali, o que aconteceu, né? E nesse segundo caso, eu esqueci de comentar, quando separou o noivo, ela tinha deixado na casa dela, porque isso foi mostrado na sessão apométrica,
de que ele fez um trabalho de magia negra para ela, utilizando roupas que ela deixou na casa dele quando terminaram. Então ela já tinha toda essa questão com a família, com toda essa briga, com o noivo, que também é coisa pregressa, e tu vê, terminou? Então, terminou, beleza, eu vou seguir minha vida, tu segue a tua vida, tá tudo certo. Não, o cara, tu vê, já terminou, não, vou fazer um trabalho aqui negativo pra ela. Né? Então, não é por causa do obsessor, é por causa do que ela tá vibrando. Se ela tivesse vibrando amor pleno 24 horas por dia, não ia ter dado brecha, não ia acontecer. Então, de novo, link lá com a primeira parte do vídeo, a importância da gente entender que tudo é mental, de que magia é feita mentalmente. Tem, ah, mas ele tem obsessor. Tem. Não pode abrir essa brecha, né? E a gente tem que cuidar muito com isso. Aí aqui a gente finaliza a parte 1 do livro. Parte 2. A parte 2 ele vai falar mais sobre os 7 corpos. Eu acredito que ficou bem fácil de já entendemos a parte dos 7 corpos. E aí aqui ele vai discorrer de uma coisa que eu não sabia, eu aprendi neste livro sobre isso. Porque quando a gente está desejando muito uma coisa, a gente, quando dorme, nosso espírito sai do corpo, a gente vai para aquele local que a gente está vibrando com aquela faixa de vibração. Então eu estou vibrando com muito ódio. Então quando eu durmo, eu vou lá para as zonas inferiores que estão vibrando com ódio. Estou vibrando com a luz, eu vou para lugares maiores. Estou vibrando com futebol, sou apaixonado por futebol. Então eu vou para alguma frequência, algum local que está em sintonia com futebol, por conta disso. Então se eu estou muito aficionado com uma pessoa, só estou pensando naquela pessoa, quando eu durmo eu vou lá para onde está aquela pessoa. Espiritualmente lá, né? Então, quando a gente está muito aficionado com alguma coisa, nosso corpo físico, a matéria, está falando acima do espírito, num nível muito exacerbado, a nossa própria mente vai criar o que Ramatiz vai nos ensinar, que chama-se conchas astrais. O que é essa concha astral? Tu tá dormindo, desdobrou, teu espírito sai do corpo, mas tu tá, por exemplo, fissuradaço com sexo deturpado. Então você só tá pensando em sexo e a orgia e você quer fazer um monte de coisa e namorar um monte de gente e só aquela coisa deturpada. Você vai começando, e aquilo é uma maneira mais obsessiva que você fica naquilo ali. O que acontece? Você não vai às vezes só lá para uma região do umbral que vibra com sexo deturpado, por exemplo. Você vai lá para regiões, você vai criar essa concha astral e aí às vezes tu vai estar na tua própria região, no teu próprio quarto, naquela criação mental da tua própria mente. Então o teu espírito vai estar no quarto e você vai estar ali pensando naquelas coisas que você tanto deseja. E você está criando com a tua mente, o teu próprio espírito criando ali. E aí você vai achar, nossa, eu estou aqui com, né, nossa, nesse local aqui com tantas pessoas e fazendo tais coisas. Que não é. Na verdade, não, na verdade, teu espírito está lá no teu quarto. Mas esse processo de auto-obsessão tão grande que tu vai criar essa relação. Então você vai ter essa... Nossa, eu sou apaixonado por uma pessoa, sou muito fã dessa pessoa e sigo aquela pessoa e a minha vida é aquela pessoa, aquelas pessoas extremamente fanáticas por alguém, por exemplo. Vai estar nessa concha mental que tu vai criando assim, nossa, eu fui lá e vi esse cara famoso que eu tanto gosto. Ai, eu tava com ele. Ai, nossa, a gente... Então eu não tava, você tava lá. Tem. E aí... Vou pegar aqui já o gancho, avançar um pouquinho aqui, fugir um pouquinho do script. De um relato de um caso da menina, de uma mulher, que ela começa a estudar a espiritualidade. Perfeito, nota 10. 10. Tem que estudar, isso é muito importante. Mas ela começa a estudar desdobramento. Ela começa a estudar algumas questões de magia, mas ela não tem o conhecimento aprofundado. Ela não está estudando a teoria e depois expandindo este conhecimento e aí esperando que Deus, no momento apropriado, vá colocar no caminho dela uma obra para ela trabalhar, por exemplo, com a espiritualidade. Não. Ela já começou a estudar por curiosidade e começou a fazer desdobramentos conscientes. Por curiosidade, sem estudar a fundo. Ah, eu só vi um livrinho, eu vi alguém falando alguma coisa, como fazer a prática do fenômeno e vou começar a praticar. Mas aí o que acontece? Ela está vibrando coisas negativas. Porque ela não estava fazendo uma reforma íntima. Ela não estava buscando aprender mais a espiritualidade completa. Não tipo só, eu quero desdobrar porque eu quero ver como é que é do lado de lá. Tá, mas tá vibrando com o quê? A importância. Se tu estiver vibrando com negativo, tu com certeza
vai se chocar com o que é. E aí o que acontece? Ela cria uma concha astral dessa, e nessa concha astral ela começa a ver um espírito, no livro não vai relatar quem é, mas é um espírito que se diz mentor dela. E começa a obsidiar, na verdade é um espírito negativo, mas como ela tá com essa, como se fosse essa visão, ela olha, ai nossa, é o espírito que eu tanto gosto, e ele começa a obsidiá-la por muito tempo. A um ponto que começa a fazer mal pro corpo físico dela, porque ela vai trancando as emoções. Por questão de vidas pregressas ali ainda atrás, eu não vou lembrar agora no detalhe, mas ela teve uma vida que ela não podia... eu não vou lembrar se ela teve uma vida muito difícil e tal, mas ela não deixava vazão. Entende? Se eu não me engano, ela teve um problema religioso lá que ela não podia ficar feliz. Não podia mostrar felicidade, tinha que ser toda séria. Assim. Não, uma vida pregressa, sei lá, 2 encarnações atrás eu era um padre e eu tinha que ser todo sério. E aquilo ficou tão arraigado nela que ela não sentia as emoções. E aí foi buscar a trapometria, todo o tratamento, tiraram o obsessor dela, porque aquilo ali estava tão agressivo que estava desenvolvendo um câncer no pulmão físico dela. E ela sentia aquele peso. Tirou o obsessor, ela já começou a melhorar. Se eu bem me lembro, coisa assim de dias, ela já começou a sentir a melhora. E aí foi falado pra ela a importância, porque o chakra dela estava entupidaço, porque ela não sentia as emoções. A importância de fazer o quê? Sentir. Então você tá com tristeza? Chore. Você tá alegre? Sorria, fique feliz. Não fica assim, não, porque eu estudo espiritualidade, então eu tenho que ser todo sério, sisudo, eu não posso fazer uma brincadeira, eu não posso me divertir, eu só posso ficar em casa fazendo a leitura de livros espirituais, vendo palestras espirituais. Não! Deus não quer isso de nós. Deus quer sim que nós estudemos com uma fé raciocinada, não uma fé dogmática que aceita tudo, sem questionar, sem pensar, sem refletir. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Deus quer que nós sejamos felizes, vivendo a vida. Se nós estamos aqui encarnados, é para nós vivermos as coisas da matéria. Então nós precisamos viver o sexo. É muito lindo e importante. Deus fez o sexo, mas de uma maneira saudável, não deturpada. Nós temos que se divertir, nós temos que passear, mas não só viver passeando e a minha vida é só materialismo, a vida é uma só, eu vou curtir e aproveitar. Mas também não ficar só em casa estudando livro espiritual. É o quê? O equilíbrio, né? Então, olha a importância disso. O processo obsessivo dela, lembra, esse caso aqui não tem nada de magia negativa. Não foi feito um ritual para não. Ela mesmo se auto-obsediou e esse espírito negativo, que era um rival dela lá do passado, se plasmava para ela como um grande mentor, e ele falou, não, ela é minha. Não, eu estou em ligação com ela há quanto tempo? E aí falou assim, acabou essa ligação. E aí foi explicado para ela o quê? Vai parar de ficar fazendo procedimento por curiosidade. Você vai continuar estudando espiritualidade. Se você está conseguindo fazer desdobramento consciente, você tem uma mediunidade, você vai trabalhar essa mediunidade para Deus, para a luz, estudando, entendendo o que está fazendo, para aí depois você fazer a prática. E não fazer por curiosidade, não fazer porque eu vi um videozinho aqui no TikTok de como fazer desdobramento, eu vou tentar para fazer. Não. Tu não sabe quais são as companhias. Entende? Aí você vai achar o negócio por curiosidade ou porque tu quer ver como é que é e tu vai mais arrumar uma dor de cabeça. Principalmente sem ter a base do estudo, para tu saber, para tu ter o discernimento, para tu entender o que está acontecendo, para tu saber do fenômeno, né? Então aqui a gente já viu a questão da concha astral. Aí no livro ele vai falar um pouco mais sobre a apometria e ele vai explicar que a apometria pode ser feita fisicamente, né? Pode ser feita numa casa de apometria mesmo, num centro espírita, num centro de umbanda, mas ela pode ser feita remotamente, não faz diferença nenhuma e faz total sentido, né? Se tu faz uma oração para Deus, Deus me ajuda com isso, tu vai ser atendido. Você não precisa efetivamente estar num local. Teu anjo da guarda está aí do teu lado. Tu tá vendo esse vídeo? Teu anjo da guarda está do teu lado. Pode ter mais um espírito da luz que é o teu mentor que está do teu lado te ajudando. Porque não necessariamente o anjo da guarda é um mentor. E vários outros espíritos estão aí do teu lado, como estão aqui ao meu lado. Eu não tenho mediunidade com evidência, não os vejo, mas eles aqui estão, né? Então, olha como o tratamento de apometria pode ser feito remotamente. Então, se você precisa de um atendimento mais específico, você pode procurar um médium sério, um terapeuta sério, um psiquiatra, um psicólogo que tem esse conhecimento espiritual
porque ele consegue conciliar os dois, tanto o tratamento físico, pro teu corpo, pro teu cérebro físico, como o tratamento espiritual também, porque às vezes não é só o espiritual que vai resolver. E às vezes também não é só o físico, é os dois. Né? Isso pode ser feito remotamente? Sim, pode. Mas o livro ele vai ensinar outra coisa que eu achei bem interessante também, e faz total sentido, que é justamente a questão da energia. Então, se você tiver, por exemplo, na tua casa, tiver um ambiente astral muito pesado, esse tratamento vai se dificultar. Por quê? Porque a matéria é tão densa que vai dificultar a luz. A luz consegue? Óbvio que a luz consegue, mas é um trabalho muito maior, né? Então, dependendo da situação, então no livro ele vai dar o exemplo. Eu quero passar por um tratamento apométrico e eu tô no meio de um estádio de futebol com todo mundo com as energias afloradíssimas e xingando o juiz e xingando o cara rival e tudo. Vai ser muito mais difícil essas energias da luz te alcançarem, né? Então, vou fazer um tratamento apométrico remoto. Vou fazer uma oração pedindo ajuda a Deus, aos irmãos da luz. Então que você busque um local mais calmo, mais tranquilo, entende? Preferencialmente longe de coisas assim negativas, para justamente facilitar este intercurso. A luz adentra todos os lugares? Óbvio que adentra. A luz adentra o mais fundo dos umbrais. Mas é um trabalho muito maior, né? É muito mais difícil tu curar um câncer avançado do que tu curar um batidinho no móvel, né? É essa mesma lógica, né? Então, um batidinho no móvel, um geló resolve. Um câncer avançado, aí tem todo um tratamento muito mais difícil, que vai envolver um trabalho da espiritualidade do bem muito maior, né? Então, tentar ajudar também os lados deles, né? Óbvio, tentando estar num lugar mais calmo, mais tranquilo, fazer tua oração na tua casa, entende? E que aí facilita esse tipo de coisa. Já deu 32 minutos. Eu vou deixar para uma terceira parte. Para uma terceira parte o resto do livro. Tá bom, gente? E para não estourar muito, que eu imagino que deve dar mais aqui, mas alguns bons minutos, tudo que a gente tem pela frente ainda para estudar e refletir. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um abração e até a parte 3 e a parte final desse vídeo, do estudo do livro. Um abração a todos.